Primeira República foi um momento marcado por mudanças políticas, grandes agitações sociais e várias permanências. E é sobre esse período histórico que iremos falar no vídeo de hoje. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pega papel e caneta, vem comigo e roda a vinheta. A Primeira República foi o período que correspondeu aos anos de 1889, quando teve a proclamação da República, até 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder através de um golpe de Estado. Esse momento também é conhecido como República Velha, denominação feita por Getúlio Vargas durante o Estado Novo, por defender que tudo o que havia ocorrido antes do seu governo era velho e atrasado. Por isso, ele chamou a Primeira República de República Velha. O início desse marco histórico contou com uma incessante necessidade pela construção de uma nação brasileira republicana, para que rompesse com o passado não tão distante da monarquia. Para isso, teve a construção de novos símbolos e narrativas visando consolidar e legitimar a República Brasileira. Por exemplo, o Largo do Paço passou a se chamar 15 de Novembro. O Colégio Dom Pedro II, a partir de então, era Colégio Nacional. Novas datas e personagens também passaram a compor o calendário nacional, como o 21 de abril, em homenagem a Tiradentes, já que ele, dentre os seus ofícios que exerceu, foi um militar que durante o período colonial acabou sendo morto por participar da Conjuração Mineira, movimento que, dentre as suas pautas, defendia a proclamação da independência da região de Minas Gerais. Por isso, a partir de então, Tiradentes passou a integrar a história oficial como o herói da República, o herói nacional, sendo muito representado com características físicas ligadas a Jesus Cristo, como cabelo e barbas longas. Inclusive, aqui no canal tem vídeo completo sobre o 21 de abril e a construção de Tiradentes como herói nacional. E tem também vídeo sobre a Conjuração Mineira. Vou deixar o link aqui no card. Depois confiram para que possam entender melhor toda essa realidade. Então, em poucas palavras, a Primeira República também foi marcada pela grande necessidade de construção de símbolos republicanos que rompesse com o passado monárquico e legitimasse um novo momento político. Mas também podemos analisar permanências históricas e até mesmo a junção de referências entre o passado e o presente. Por exemplo, na bandeira do Brasil houve a retirada do brasão real, mas as cores permaneceram, mesmo que com outros significados. E para marcar o novo, houve a inclusão do lema Ordem e Progresso, que era de influência positivista justamente para mostrar que o novo momento da nação brasileira seria marcado por novas ordens que deveriam ser seguidas para garantir o progresso. A Constituição de 1891 é outra prova das permanências e das rupturas. Pensando nas rupturas, teve o fim do poder moderador que era exercido por Dom Pedro II e o fortalecimento e equilíbrio entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Houveram também a garantia da liberdade religiosa, a autonomia dos estados com a República Federativa, estados que antes eram conhecidos como províncias. Teve o início do presidencialismo, no qual o presidente era escolhido a partir do voto direto, exercendo a função por 4 anos, não podendo ser reeleito para período presidencial de imediato. Como outras medidas, teve também o fim do Senado vitalício, do Conselho de Estado, a separação entre o Estado e a Igreja, o fim do voto censitário e o início do voto universal masculino. Mas em contrapartida, já pensando as continuidades, houve a permanência de um governo para poucos, já que teve a exclusão política dos analfabetos, que eram cerca de 82% da população na década de 1890, ou seja, a maior parte da população não podia fazer parte das decisões políticas do país, assim como durante o período monárquico. Outros grupos também foram excluídos, como as pessoas que viviam em condição de rua, os militares de baixa patente e os integrantes de ordens religiosas que impunham renúncia à liberdade individual. Nesse mesmo sentido, outro ponto é muito importante, que é
as mulheres, já que apesar de não ter na Constituição que as mulheres não poderiam votar, elas continuavam sem exercer esse direito. Então, podemos perceber como a Primeira República foi marcada por várias continuidades que buscaram favorecer os que estavam no poder. Pensando no meio social, estamos falando de um período marcado por grandes desigualdades e conflitos, até porque essa realidade estava inserida no contexto do pós-abolição e de várias opressões contra os grupos marginalizados, como os pobres, negros, mulheres e indígenas, que através de ações individuais ou conjuntas buscaram resistir por uma realidade melhor. Já trazendo para o meio econômico, a riqueza da nação ainda estava muito atrelada à agroexportação de produtos agrícolas como café, borracha e açúcar, que correspondiam a boa parte da renda nacional. Mas durante esse momento também houve, até certo ponto, o desenvolvimento da indústria, realidade que só veio se consolidar posteriormente durante a Era Vargas. Partindo para o meio político, a Primeira República é dividida basicamente em dois momentos. A República da Espada, que foi de 1889 a 1894, e a República Oligárquica de 1894 a 1930. E agora iremos entender melhor cada um desses períodos. A República da Espada foi marcada pelo governo dos militares e por isso assim ficou conhecida, já que a espada era um importante símbolo dos oficiais. Esse período teve início em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder e proclamou a República. Se você quiser saber mais sobre o 15 de novembro, aqui no canal tem vídeo completo no qual eu explico o processo de decadência da monarquia e da ascensão da República. Vou deixar o link aqui no card e ao final do vídeo. Te espero lá! Durante o período do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil enfrentou uma grande crise por conta dos grandes empréstimos concedidos pelo governo, o que disparou a inflação, já que teve uma grande impressão de papel moeda, assim resultando na desvalorização do dinheiro nacional. Essa realidade ficou conhecida como a política do encilhamento, que foi adotada pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Com as manifestações por conta de toda essa crise e a grande pressão da oposição, o Marechal passou a governar de maneira autoritária, fechando o Congresso e até mesmo censurando os jornais. Diante desse contexto caótico, a revolta armada que era a Marinha da época, começou a ameaçar a bombardear o Rio de Janeiro caso não houvesse a reabertura do Congresso. Diante dessa realidade, no dia 23 de novembro de 1891, o Marechal Deodoro da Fonseca renunciou à presidência. Assim, o seu vice, Marechal Floriano Peixoto, assumiu o poder justamente buscando estabilizar a situação que o país vinha passando e dando início ao segundo governo desse período da República da Espada. Como medidas, o Marechal Floriano Peixoto buscou estar favorecendo a construção de casas populares e a redução dos custos de alimentos básicos. Floriano Peixoto ficou conhecido como Mão de Ferro, por buscar combater a oposição a todo custo e permanecer no poder, mesmo que de maneira ilegal, já que não convocou novas eleições, como a Constituição previa em caso de renúncia do presidente antes de completar 2 anos de mandato. Diante desse contexto, em 1893, teve a segunda revolta da Armada, lembrando que a Armada era a Marinha da época. Mais uma vez, os marinheiros se rebelaram e agora queriam a convocação de novas eleições presidenciais. Para além dessa questão, nesse período houve a Revolta Federalista, que ocorreu no sul do país, resultando em uma guerra civil entre o Partido Republicano Rio-Grandense, que defendia a ditadura dos gaúchos, contra o Partido Federalista, defensor da Constituição de 1891. Mesmo com todas essas questões, Floriano Peixoto governou até o fim do mandato em 1894. Em 1894, teve nova eleição presidencial e quem acabou sendo eleito foi Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da Primeira República. Assim, dando início ao segundo momento desse período histórico, que é a República Oligárquica, que foi de 1894 a 1930. Mas o que é a oligarquia? Bem, é um sistema que favorece a centralização do poder na mão de poucos.
Aí vem outra dúvida. Mas quem eram esses poucos? Bem, esses poucos eram os grandes latifundiários do Brasil que formavam as oligarquias regionais com influências nacionais. Por isso que esse período também ficou conhecido como República Oligárquica. Então, nesse contexto, os políticos buscavam o apoio dos coronéis, que eram a principal autoridade local, que utilizavam de suas influências para coagir e conseguir votos para os políticos em troca de favores, apoio e cargos públicos. Em poucas palavras, quando pensamos na República Oligárquica, é justamente pensando nas ações dos políticos que queriam o apoio das oligarquias locais para se manterem no poder, como as historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Stalin bem abordam nessa obra Brasil, uma biografia, que eu deixo como indicação de leitura. Inclusive tem card no Instagram, Gleicia Santos, sobre a obra. Dando continuidade, prestem bastante atenção nessa parte, até porque é a mais cobrada no vestibular e no Enem. Bem, durante esse período teve a política do café com leite, que possibilitou a alternância no poder entre candidatos, principalmente de São Paulo, região grande produtora de café, e de Minas Gerais, região que também era produtora de café, mas ficou mais conhecida por conta do leite e de seus derivados. Inclusive, até hoje, quando a gente fala de produtos derivados do leite, como o queijo e o pão de queijo, a referência é o mineiro. Vale ressaltar que, apesar de ser conhecida como a política do café com leite, outras regiões, como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro também participavam e influenciavam o cenário político nacional. Até porque, como o historiador Marco Napolitano muito bem ressalta na obra História do Brasil, República, assim diz: as sucessões na Primeira República e a capacidade de cada grupo estadual se articular de maneira bem-sucedida a poderosos de outros estados dependiam não apenas da força econômica das suas elites, mas também da sua capacidade de organização política, tanto local quanto nacional. Em muitos momentos, por conta dessa complexidade, oligarquias menores conseguiram colocar seus representantes na presidência, como no caso de Epitácio Pessoa entre os anos de 1919 e 1921. E vale ressaltar que Epitácio Pessoa era um candidato pela Paraíba. E como outro exemplo temos Hermes da Fonseca, candidato gaúcho pelo Rio Grande do Sul, que concorreu também contra Rui Barbosa, que era um candidato apoiado pelos paulistas. Hermes da Fonseca também conseguiu vencer Rui Barbosa na eleição presidencial e ficou no poder de 1910 a 1914. Então, tanto com a citação como também com esses outros casos, nós podemos perceber que, apesar de existir a política do café com leite, outros estados também foram presentes nesse cenário presidencial. Toda essa realidade de controle político foi possível por conta da política dos governadores, do coronelismo, do voto de cabresto e das fraudes eleitorais que buscavam garantir os interesses das elites agrárias e de seus candidatos. Ou seja, a República Oligárquica foi marcada pelo interesse dos políticos em conseguir apoio das oligarquias locais através de alianças e trocas. Se você quiser saber mais, aqui no canal tem vídeo completo sobre essas questões. Vou deixar o link aqui no card e ao final do vídeo. É importante que vocês assistam para entender melhor as fraudes eleitorais do período e como a política de corrupção ainda permanece nos dias atuais. Apesar de todas as alianças, estratégias e corrupções, a Primeira República teve o início da sua decadência econômica e política a partir da década de 1920, sendo mais agravada em 1930. Vale lembrar que, em outros momentos, a economia já vinha enfrentando condições precárias, tanto que teve, em 1906, o Convênio de Taubaté, na cidade de Taubaté, em São Paulo, e por isso, assim, o convênio ficou conhecido, que contou com a participação dos governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que estabeleceram uma política para a valorização do café, que tinha como uma das propostas um estado apoiar o outro, como também contar com o apoio do governo para sanar essa situação de crise.
Para tal, empréstimos internacionais foram feitos para favorecer a compra do produto e o governo também se responsabilizou em comprar sacas de café para não gerar a quebra econômica dessas oligarquias e diminuir a oferta do produto, até que o contexto fosse favorável e o governo vendesse o que foi comprado. Então, podemos perceber como estratégias foram montadas em outros momentos, porém, agora a crise se agravava. Aí fica aquela dúvida, mas o que aconteceu nesse período de 1920 a 1930 que mudou tanto o contexto? Bem, na década de 1920, o Brasil vinha passando por uma crise econômica por conta do crash da Bolsa de Nova York, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York, que foi resultado da superprodução causada pela diminuição da demanda do mercado consumidor. Até porque se você investe e produz e não tem quem compre, no final a conta não fecha e gera crise. Como os Estados Unidos, que era um dos principais compradores do café brasileiro, acabou reduzindo drasticamente a compra do produto por conta de todo esse contexto, a economia brasileira entrou em colapso, realidade que acabou resultando até mesmo em uma crise política, já que boa parte das grandes oligarquias do Brasil dependiam do comércio do café. As disputas internas entre políticos e os movimentos sociais só se agravaram nessa realidade, já que esse contexto da Primeira República foi marcado por várias revoltas urbanas e rurais que visavam a construção de outra realidade, que fosse melhor a partir desse rompimento com as desigualdades, miséria, exploração e os mandos e desmandos das oligarquias. Com isso, podemos perceber como a decadência da República reinava no Brasil. Para além de tudo que citei, a eleição presidencial estava se aproximando, com data marcada para o dia 1º de março de 1930. De acordo com a política do café com leite, agora era a vez de um mineiro assumir a presidência, mas Washington Luiz, que estava como presidente, acabou indicando Júlio Prestes, outro candidato paulista, para concorrer à presidência, o que gerou grande descontentamento e rompimento da aliança entre mineiros e paulistas. Como resultado dessa cisão, teve a formação da Aliança Liberal por Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, que lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência junto com o vice João Pessoa para concorrer contra Júlio Prestes. Porém, contudo, todavia, Getúlio Vargas acabou perdendo a eleição. Agora entra um ponto que foi crucial para reverter a situação. Posteriormente, por questões pessoais que nada tinham a ver com a política, João Pessoa, que concorreu como vice de Getúlio Vargas, foi assassinado. Aproveitando da situação para interesses políticos, Vargas atribuiu o assassinato de João Pessoa às disputas políticas e com o agravamento da crise econômica e das manifestações sociais que assolavam o Brasil, Getúlio contou com o apoio dos tenentes que eram contra as oligarquias e deu um golpe derrubando o governo de Washington Luiz e evitando a posse de Júlio Prestes, assim assumindo a presidência em 1930, pondo fim à Primeira República e dando início à Era Vargas, assunto que iremos analisar na próxima aula. Então, de maneira geral, a Primeira República foi dividida em dois momentos. A República da Espada, quando os militares estavam no poder, e a República Oligárquica, quando os grandes latifundiários exerceram significativa influência no país. Assim sendo, um período marcado por várias conturbações sociais, desigualdades, fraudes eleitorais e alianças entre os coronéis e os políticos. Por aqui, vou encerrando o vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham entendido o conteúdo. E quero avisar que tem lista de exercícios com gabarito aqui na descrição do vídeo. Então resolvam e vejam como realmente esse conteúdo é cobrado, certinho? Olha só, estou de olho, resolvam os exercícios. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir para incentivar o meu trabalho. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, que aqui sempre estou postando esse tipo de conteúdo para te ajudar nesse processo de construção do conhecimento. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist de vídeos sobre a história do Brasil, também com lista de exercícios. Assistam os vídeos e resolvam os exercícios para ter uma melhor preparação.
Deixa aqui nos comentários o que achou do vídeo, como também dicas e sugestões. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar. Compartilhe o vídeo com os amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E quero te fazer um convite. Me siga no Instagram, Gleicia Santos. Lá sempre eu posto conteúdos de história, dicas para o Enem e um pouco do meu dia a dia. Te aguardo lá. Tchau, tchau e até a próxima.